tudo bem? Meu nome é Tainá e eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto da física que é a termometria. Quais são os objetivos dessa nossa conversa de hoje, né? Ensinar vocês a definirem e diferenciar o que é calor e temperatura, a definir escalas termométricas e ainda determinar uma equação termométrica. Então, dando início para a nossa conversa, nosso primeiro tópico vai ser calor e temperatura. Mas eles não são a mesma coisa? E a gente vai ver agora se eles são ou não são. Então, antes da gente começar a conceituar, é importante a gente ter em mente a ideia de que todos os corpos são constituídos de matéria. E essa matéria, por sua vez, ela é formada pela junção de moléculas e átomos. As moléculas e os átomos, quando eles interagem entre si, eles possuem uma vibração, né, que é a energia cinética. E essa energia cinética, a gente pode falar que ela é a agitação térmica das moléculas e dos átomos. Então, a temperatura nada mais é do que uma medida do nível de agitação das partículas, né? Ou seja, quanto mais quente está um corpo, mais agitada está essa interação entre as partículas e as moléculas. E quanto mais frio esse corpo, menos agitado. Então, nessa observação que está aqui embaixo, é exatamente uma síntese do que a gente comentou agora, né? Se os dois corpos estão com a mesma agitação térmica, eles estão com a mesma temperatura, né? Porque ele não está nem com muito mais agitação do que o outro e nem com menos. Eles estão com a mesma agitação e estão com a mesma temperatura. E se os corpos estiverem com agitações térmicas distintas, suas temperaturas vão ser diferentes. Já sobre o calor, a gente vê a primeira diferença de calor e temperatura, porque o calor ele é energia térmica em movimento, né? O calor é a troca de energia entre os corpos. E essa troca de energia sempre vai ocorrer de forma vetorial, né? E de forma que o calor vai se deslocar do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E o calor, é muito importante te lembrar disso, que ele sempre vai querer o equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico, né? A gente viu na temperatura que se os dois corpos estão na mesma agitação, eles têm a mesma temperatura. Então, se os dois corpos que estão em contato, eles possuem a mesma temperatura, a gente fala que os graus de agitação das partículas é o mesmo. E o equilíbrio térmico é isso. É quando os corpos ficam em contato e depois de um determinado tempo, eles ficam com a mesma temperatura, né? O calor vai passar do corpo mais quente para o mais frio e eles vão ficar na mesma temperatura. Isso que é o equilíbrio térmico. Tranquilo? Então, aqui a gente vai ter uma imagem que vai explicar certinho pra gente melhor sobre essa diferença de calor e temperatura e como atingir esse equilíbrio térmico. Então, a gente vai ter o corpo 1, que vai estar com uma temperatura TA, e um corpo 2, que vai ter com a temperatura TB. O corpo 1 e o corpo 2, eles vão estar isolados, né? Eles não estão em contatos. E a gente sabe que a temperatura A do corpo 1 é maior do que a temperatura TB do corpo 2. A gente vai colocar esses dois corpos em contato e a gente vai poder observar que vai ocorrer um fluxo de calor do corpo A para o corpo B, porque o corpo A é o corpo que tem uma temperatura maior. Depois de um determinado tempo, a gente vai conseguir observar que o corpo A e o corpo B, eles vão entrar em um equilíbrio térmico, eles vão atingir a mesma temperatura, ou seja, as partículas ali, né, as moléculas, elas vão entrar em uma mesma agitação, uma mesma temperatura. E a gente vai ver que a temperatura A e a temperatura B agora, na verdade, vai ser T e Q, né? Temperatura de equilíbrio térmico. Vamos falar agora um pouquinho sobre medida de temperatura, né? Como que isso funciona. E para a gente ter uma ideia de medida de temperatura, eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como que a gente pode fazer esse tipo de medida. Então, pegando a primeira imagem, a gente vê que tem 3 casinhas. Uma casinha que a gente fala que está fria, uma que está morna e uma que está quente. Se você coloca uma mão na casinha que está quente e outra mão na casinha que está fria, aí você deixa ela ali por um tempo, você vai analisar que no momento em que você colocar as suas duas mãos ao mesmo tempo na casinha morna, na casinha do meio, para a sua mão que estava na casinha quente, a casinha morna agora vai ser uma casinha fria. E para sua mão que estava na casinha fria, quando você colocar na morna, você vai perceber que essa casinha vai estar quente. Mas como assim, né? Por que essa diferença de temperatura? Então, como que a gente vai definir uma temperatura? Para resolver esse problema, a gente percebeu, né? Os físicos perceberam que é melhor você associar cada temperatura a um valor numérico, para não ter conceitos diferentes, né? Percepções diferentes de uma temperatura. Então, cada temperatura ela vai ser associada a um valor numérico. Como que isso funciona, né? Esse valor numérico, ele vai originar na escala de temperatura, né, que é a nossa procura da equação termométrica,
E sempre que a gente definir uma escala de temperatura, ela deve possuir 2 pontos fixos, que é o tempo de fusão, ponto de fusão, que é o ponto em que a água vira gelo, e o ponto de ebulição, que é o ponto em que a água vira vapor. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver o exemplo das 3 escalas termométricas mais utilizadas no mundo. O Celsius, comum aqui no nosso país, Fahrenheit, comum em países de coroa inglesa, Estados Unidos, e o Kelvin, né? É importante a gente atentar que o Kelvin, ele é uma escala de valores absolutos, né? Ele não aceita valores negativos. Além disso, é importante a gente perceber a quantidade de espacinhos entre um número e outro. Como assim espacinhos, né? Percebe que na escala Celsius, o nosso ponto de fusão começa em 0 e o nosso ponto de ebulição começa em 100? Então, a gente pode falar que o Celsius, a escala termométrica Celsius, possui 100 divisões, né? São 100 casinhas, digamos assim, de temperatura. O Fahrenheit já possui um pouco mais e o Kelvin também possui 100. Mas é importante a gente analisar que o Celsius e o Fahrenheit, eles aceitam valores negativos, né? Mas o Kelvin não. Então, tenha sempre isso em mente, que o Kelvin é uma escala absoluta que não aceita valores negativos. Como que a gente faz para comparar essas escalas? Se eu estiver num país que é Fahrenheit, mas eu sou de um país que só aprende a temperatura em Celsius, né? Então, a gente tem a nossa equação termométrica, e ela é usada para comparar uma escala de temperatura com outra escala de temperatura. Como que isso vai funcionar? Aqui embaixo eu coloquei uma equação escrita para a gente ter uma noção, mas pode ficar calmo que a gente vai ter um exemplo daqui a pouco para explicar melhor isso, né? Então, a nossa equação vai ser formada com... A gente vai colocar a nossa temperatura escolhida, vai subtrair da temperatura de fusão e vai colocar tudo isso em cima da temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão. Então, aqui a gente tem a nossa escala de novo, né? Nossas escalas. E como que isso vai funcionar melhor? Como que a gente vai poder comparar essas escalas entre si? Então, aqui a nossa primeira equação. A gente vai escolher uma temperatura TC, né? A nossa primeira parte da equação, vamos trabalhar com Celsius. Então, a gente vai escolher a temperatura TC. Vamos subtrair da temperatura de fusão, que é o 0. E vamos colocar na parte de baixo da nossa fração a temperatura de ebulição menos fusão. Então, vai ser 100 menos 0. Fazendo isso para Fahrenheit, a gente vai ter TF menos 32 sobre 212 menos 32. E fazendo isso para Kelvin, vamos ter TK menos 273 sobre 373 menos 273. Percebe que a gente tem alguns zeros ali no Celsius e a gente tem uns números que a gente pode subtrair tanto no Fahrenheit quanto no Kelvin? Então, é isso que a gente fez nessa segunda parte aqui da conta, né? Então, a gente ficou com TC sobre 100, vai ser igual a TF menos 32 sobre 180. Esse 180 é resultado de 212 menos 32. E vamos ter também para o Kelvin, TK menos 273 sobre 100. O 100 é o resultado de 373, menos 273. Mas a gente consegue fazer uma melhor ainda, deixar essa conta um pouco mais simples. A gente vai fazer uma... esqueci a palavra. Não é substituição. Meu Deus, esqueci a palavra. Uma simplificação em que a gente vai simplificar, né, os nossos números ali da parte de baixo da fração. Então, fazendo uma simplificação, né, dividindo todos os números que estão na parte de baixo da fração por 20, a gente chega em TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, igual TK menos 273 sobre 5. Importante ressaltar que essa última partezinha aqui, essa última linha que a gente conseguiu das equações, é muito importante você ter ela em mente, né? Você entender como que chega nesse valor, porque ela é uma forma fácil de você conseguir comparar, uma forma fácil e rápida, né? De comparar uma escala termométrica com a outra. E agora a gente vai fazer um exercício para praticar melhor tudo que a gente viu agora há pouco. Então, vamos lá. O exercício do SpaceX, que é um vestibular militar para entrar no exército, do ano de 2013. Um termômetro digital, localizado em uma praça na Inglaterra,
marca a temperatura de 10,4 Fahrenheit. Então, a gente já sabe que vai ter que trabalhar com Fahrenheit nesse exercício. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a quanto? Então, aqui a gente vai pegar novamente a nossa escala Celsius e Fahrenheit. E lembra aquela linha de equaçãozinha que a gente chegou juntos agora há pouco? A gente vai usar essa linha, só que como a gente só vai trabalhar com o Celsius e o Fahrenheit, a gente vai ignorar a parte do Kelvin, tranquilo? Então, a gente já sabe que para comparar Celsius com Fahrenheit é Tc sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. O Tc, né, a temperatura Celsius, é o que a gente quer chegar, a nossa temperatura escolhida. E o TF, a gente já tem pelo enunciado do exercício, né? Ele já está falando pra gente que é 10,4. Então, a gente vai fazer essa substituição na nossa equação. Então, nós vamos ter Tc sobre 5 é igual a 10,4 menos 32 sobre 9. A gente vai subtrair, né, o 10,4 do 32, obtendo menos 21,6. Vamos passar o 5, que estava embaixo do TC, multiplicando o menos 21,6, obtendo menos 108. E agora a gente vai fazer essa conta de divisão, né? O menos 108 sobre 9. E sabemos agora que o TC equivale a menos 12 graus Celsius. Então, vamos dizer que você estava numa praça da Inglaterra, passeando bem tranquilo. Você viu a temperatura num termômetro falando que estava 10,4 Fahrenheit e você achou que estava só um friozinho. Ele falou, não, beleza, vou levar só esse casaco. Mas, na verdade, se você convertesse para Celsius, né, que é a temperatura que é comum a gente ver aqui no Brasil, você ia ver que não estava só um friozinho, estava muito frio, porque estava uma temperatura negativa, a gente estava com menos 12 graus Celsius. Ia precisar muito mais do que só um casaco. E agora a gente vai revisar tudo que a gente viu até agora. Então, a primeira coisa que a gente viu aqui no começo dessa aula foi a diferença entre calor e temperatura, né? Descobrimos que o calor é a troca de energia entre corpos, a temperatura é o grau de agitação das moléculas e a gente viu também o conceito de equilíbrio térmico, né? Que o equilíbrio térmico é quando os corpos eles ficam em contato durante um certo período de tempo e atingem a mesma temperatura. Vimos que para medida de temperatura, a gente precisa sempre de dois valores fixos, né? Dois pontos fixos, que é o de fusão e ebulição. E aí, com esses dois pontos fixos, é possível criar uma escala de temperatura e descobrir a temperatura de um corpo a partir da equação termométrica. E descobrimos também que para comparar escalas, a gente tem uma formulazinha que pode ser usada quase sempre quando a gente for fazer um exercício, né? Que é essa que está ali embaixo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa / aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo ou me mandar um e-mail que eu vou responder vocês o mais rápido possível. Então, obrigada pela atenção e até mais!